Vocês amam mesmo esse tal de dinheiro, não é? Pra que a modéstia? Pra que a modéstia? Vamos conversar abertamente. Tem pra quê cerimônias entre nós? O povo não tá aqui. Somos a gente. Senhores, Meteoro Brasil, ICL e Rede TVT. E os comunistinhas de Tico Treco. Gostam mesmo do dinheiro. Mas mais do que isso, não é mesmo? Mais do que isso. Vocês não só amam o dinheiro. Vocês têm certeza, ou supõem, que o dinheiro os ama também. E vocês o desprezam. São tão superiores que o dinheiro é secundário. O que vocês querem mesmo e que têm certeza de que vão ter é aquilo que ele pode dar. Há alguns dias, TV Cringe, vocês publicaram um vídeo por que o café tá tão caro. Não foi uma, duas, 10, 50 vezes em que vocês fingiram que iam chutar a bola pro gol e por um acaso ela desviou para a lateral. Eu vou chamar de Meteoro Brasil a TV Cringe, porque estou habituado. Mas nesse vídeo da TV Cringe foi repetido nada mais, nada menos do que 5 vezes. Mais do que o refrão de uma música. Que o café arábica é aquele cheio de frescuras. Senhora Ana, explica para a gente o que é isso, aquele cheio de frescuras. Eu, como matuto nordestino, aprendi que esse tal de cheio de frescuras não é só em relação ao clima e à água. Isso aí teria como controlar, não é? O cheio de frescuras é porque esse café ele produz através da autofecundação e não da fecundação cruzada, como é o normal das outras plantas. Ou seja, é sem a participação de insetos. Isso faz com que ele, diferente do que a senhora diz, ele tem um gosto muito mais limitado, ele varia menos, porque não há reprodução entre espécies. Que a senhora nos confundiu, disse que o arábica era fruto da reprodução do robusta com outra espécie e por isso ele ficou com um gosto diferente. Mas o gosto diferente é de propriedade para propriedade, de pé para pé, quando a fecundação é cruzada, quando é polinizado por insetos e não autofecundação. Para todos vocês, curioso como tudo que vocês dizem, no final há uma conclusão. Como vocês fazem esses briefings? O roteiro tem introdução, argumentação e conclusão? É isso? Vocês escrevem um projeto? Porque coincidem que todos concluem que a China é a solução. E a gente deve entregar todas as nossas riquezas para a China. Vamos lá, ponto a ponto, senhora Ana. Logo de início, você já cria o espantalho de que quem põe culpa em político é de direita. Assim vocês criam o tribunal, criam o bode expiatório. Permitem os perseguidores, não é?
o arábica é mais gostoso. Outra afirmação sua. Senhora Ana, o arábica, o que faz o café ficar mais gostoso? O da Europa, o das elites, que digo não só da Europa, das elites, faz eles serem mais gostosos? Não é a espécie, é porque eles ficam com os bons grãos e a gente fica com a torra do lixo, do restolho dessa indústria. Por que você não diz isso no seu vídeo? Diz que o robusto é mais usado para fazer Nescafés. Guardem essa informação. E aí você, mais uma vez, confunde a massa, porque diz que o arábica é um híbrido natural, ou seja, surgiu quando duas espécies diferentes de café resolveram fazer sexo. E fez um sorrisinho fofo, de que os pezinhos de café estão fazendo sexo. Mas não seria o oposto, dona Ana? O arábica é autofecundação, enquanto que os outros cafés é que fazem sexo com abelhas, com outros insetos. E não é justamente por isso que o arábica é mais fraco? Porque ele é vulnerável a essas pragas, a esses insetos? Não é isso que faz ele ser vulnerável à doença, o fato dele não conseguir fazer sexo com outras espécies? Aí ele fica sem resistência, ele não adquire resistência a cada ambiente. Mas você colocou as propriedades de um no outro. Eu quero acreditar que foi sem querer, porque sinceramente eu me acho burro. Eu vou lhe confessar uma coisa. Eu já tentei e tento amar o dinheiro como vocês. Simplesmente repetir o que o mercado quer, ser o veterinário que o mercado quer, contra o povo, me beneficiando de minha profissão. Mas eu não consigo. Eu queria amar as coisas que o dinheiro pode comprar, mas eu não consigo. É uma falha minha, que vem da infância. E aí você contou 3 mitos sobre a origem do café. 3 mitos. O primeiro, trouxe o mito criacionista de que o hábito do café surge de um monge observando cabras, né? É a antropologia criacionista. Nossas culturas alimentares nasceram com a espécie humana, né? Teve um momento de criação, teve um personagem, né? Como se a espécie anterior à humana já não consumisse. A antropologia adora esses mitos criacionistas, né? Momento da criação, de que algo surgiu. Eu vou relevar isso como se fosse um vício científico. Depois contou outro mito, de que se popularizou porque o Papa experimentou e gostou. Abre aspas. Para evitar ser cultivada, as sementes só poderiam ser transportadas após fervura das sementes. Senhora Ana, mais uma vez você confundiu seu público. O seu compromisso com o capital é tão grande que as tais doações anônimas que mantém o canal parece ser seletiva, não é? Porque essa técnica de ferver sementes não é para que ela não seja comercializado em outros lugares, cultivado em outros lugares. É para produzir o Nescafé. É assim que tiram a cafeína. Mas você disse que o Nescafé é usado é mais usado com café robusta, né? Ruídos, só ruídos.
E aí o terceiro mito. Diz que os holandeses roubaram as sementes dos árabes e confessa, admite que é uma lenda. Diz a lenda que um general brasileiro foi à Guiana para roubar sementes de café e para isso teve um caso com a esposa de um rei. O café veio da África com os escravizados. Ok? E se algum general roubou, foi dos escravizados. Segundo a senhora, a culpa do preço do café, só o João Carvalho poderá explicar. Só o João Carvalho. Um adolescente que é chamado de tio, que fala, que traduz sânscrito e por isso ele é injustiçado. Ele é quem tem a resposta. E depois de tudo isso, você diz que a coisa está acontecendo, o preço está alto, porque a China se tornou a maior compradora. Dona Ana, você fala como se nosso café fosse nosso e nós estivéssemos vendendo para a China. Talvez você saiba, porque é uma coisa tão bem organizada. Você é boa nisso, hein? Foi uma coisa tão bem organizada que você ocultou que antes tínhamos o monopólio do café com leite. E depois da Revolução de 30, esse mercado se internacionalizou. E os proprietários do café são os mesmos até hoje. Eles pertencem ao norte da Europa. Noruega, Suécia, em que muitos se instalaram depois da Segunda Guerra Mundial. Com a vitória do imperialismo, eles se industrializaram aqui. E não só isso, os maiores consumidores de café não é a China, são eles próprios, o norte da Europa. Se tiver algum perdido aqui, participando, ouvindo o que eu estou dizendo para eles, saiba de uma coisa. Quando essas empresas do norte da Europa se apropriaram do nosso café, para conquistar o mercado, eles diziam: bom o suficiente. Bom o suficiente. Quer dizer, não era o café que eles estavam acostumados a extraírem da África, mas era o chamado café caribenho, né? Que incluía o Brasil. Era bom o suficiente para convencer essas pessoas que não é a mesma coisa, mas é palatável. E disse que não estamos dando conta da demanda da China por conta das mudanças climáticas que está matando a arábica. Ou seja, o empréstimo, né? Do Itaú, o empréstimo do BNDES, seja do que for empréstimo. Porque a vulnerabilidade que o café arábica teria pela autofecundação que você ocultou por repetindo 5 vezes o refrão, aquele cheio de frescuras, essa fragilidade desse café você substituiu por mudanças climáticas. E aos 26 minutos e 36, você vai dizer: a solução é criar um café transgênico que seja resistente às mudanças climáticas. Muito semelhante atua o ICL,
em relação ao ovo, né? Que eles seguem um roteiro muito parecido ao do café. Eu quero continuar no café. Acontece que esses senhores de cafezais não querem mais produzir. Eles vão botar a gente para produzir e eles vão vender o dinheiro para a gente. O café é um comércio de venda de dinheiro e não de café. E a rede TVT igualmente, em relação ao ESG, né? Se nós entregarmos aquela coisa que a gente, amadoramente, tão ignorante que somos, chamávamos de areia, e o TVT chama de terras raras. Se a gente entregar gratuitamente, nós vamos inaugurar um mundo de luzes, em que com essa areia vão ser produzidas todas as tecnologias inteligentes para a gente viver igual o primo rico, né? Todo aquele conforto de bater palma e a luz se acende. Diz: Alexia, baixa a temperatura. Alexia, liga o aquecedor. Todas essas bobagens de conforto, luz, muitas luzes, né? É bom para fazer lâmpada LED, para fazer tela de celular. Vai ser uma farra tão grande de tela de celular que a gente vai ter janelas que vão ser telas de celulares. Eles estão prometendo que a gente vai ter tudo isso, doando para a China. E que isso tudo vai salvar o planeta. E aí vem aquele carioca. Carioca é notório, né? O carioca tem aquela fama que é cosplay de Marx e fica falando que Coca-Cola compra território de água, toda aquela coisa. Os aquíferos, bababá. Mas a propaganda da Coca-Cola estava anunciando era justamente a mesma coisa da rede TVT. As luzes, né? No comercial do Natal da Coca-Cola eu acho que não vi uma única garrafa de Coca-Cola. Era só luz. É isso que eles estão trazendo. Recentemente eu tive algumas lições de humildade, a contragosto, amargas. A primeira delas, eu não mereço nada. Tudo aquilo que eu achava que eu tinha direito era uma ilusão vaidosa. Uma outra lição que eu tive recentemente foi a de que hoje em dia a gente começou a dar qualidades aos objetos. O objeto não tem qualidade. Talvez seja por isso que eu não consigo valorizar essas coisas que vocês valorizam. Talvez seja por isso. Outra lição dura que eu tive foi a de que eu já estive acorrentado. Vocês não, desculpa. O sistema, as instituições, em algum momento de minha vida já me acorrentaram. As mesmas coisas que vocês. Só que hoje eu estou livre. E essas coisas me assombram, mas não estão mais aqui. E eu devo perdoar a todos, indistintamente. Esquecer. Porque seja lá em que tenham me prejudicado, talvez vocês nem saibam o que fazem. Não é?
não fui pretensioso em achar que eu teria algum lugar na boa veterinária, na universidade, na filosofia. Coisas que aparentemente têm donos. Estavam aqui antes de mim, vão continuar existindo depois que eu me for. E quem eu penso que sou para achar que tenho algum direito sendo roubado? As coisas são só o que são. E essa lição eu só aprendi após entender o porquê de eu ser um mau aluno. Na escola, quando os professores nos ensinam o português corretamente, que são tão rígidos com a gente, eles estão falando sério. Quando eles nos ensinam os pronomes possessivos, meu, teu, dele, nosso, vosso, deles, eles estão falando sério. Estão falando sério. Quem não entender isso vai apanhar. Nossos senhores são ainda mais modestos do que todos esses influenciadores, tão prestativos. Porque nossos senhores sempre falam nosso, né? São fundos internacionais, grupos que se formam, e eles chamam de nosso. E é importante que a gente entenda bem a gramática. Realmente é de nosso as coisas. Tudo é de nosso. O que eu penso ser uma grande modéstia deles. Porque eles deveriam dizer é meu. As coisas são de meu. E eu nunca consegui entender isso. 40 anos de idade. Agora é que eu começo a entender. Se com 40 anos de idade é que eu começo a entender, seria um delírio achar que eu realmente entenderia alguma coisa daqui para o fim da vida, que já se aproxima. Coisas que eu deveria ter aprendido cedo. Enfim, gente, vamos pedir à Embrapa para ajudar nossa mídia a ganharem mais, a receberem mais verbas para fazerem campanhas e para que a Embrapa crie esse café transgênico que vai salvar o mundo do aquecimento global. E lógico, a gente vai fazer um empréstimo aqui na zona rural para garantir aos chineses que eles vão ter um café de qualidade. Eu queria muito não ter que reagir. Se você observar no meu canal, eu quase não reajo a esses influenciadores em particular. Acho vulgar. E eu desci a esse nível. E me envergonho. E não quero ficar nisso. De resto, fiquem tranquilos, porque essa conversa vai ficar só entre a gente. Afinal de contas, a gente sabe, né, que esse vídeo não chegará ao povo, porque há garantias de que ele não chegue ao povo. E há garantias de que o de vocês chega primeiro. De forma que, caso a massa me alcance, já vai estar com o poço envenenado. Quem sabe se o Porta dos Fundos, os 3 elementos,
ou talvez um novo elemento. Não faça mais piadas com a gente, né? Só por não fazermos parte do mesmo lado, eu já fico aliviado. Porque a desigualdade social é tão grande, a modéstia dessas elites é tão grande, que é possível que eles realmente consigam o que querem. Se a gente procurar quem são esses acionistas, esses grupos, a gente mal encontra o nome deles. E caso encontre, a gente não encontra a figura. São como se fossem outra raça. E talvez essa desigualdade, da qual, por uma modéstia da parte das elites, essa desigualdade se torne tão grande que a gente não consiga mais fecundar uns aos outros. Estão entendendo? Talvez essas elites sejam um café arábica. Bem, vamos perguntar ao senhor João Carvalho por que o preço do café está alto. Com certeza ele deve saber.